Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Walter Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula do nosso curso de ondulatória. E hoje vamos apresentar o conteúdo relacionado a fontes sonoras em movimento e os seus efeitos. Bem, então os tópicos que vamos estudar na aula de hoje serão: vamos relembrar um pouco sobre a velocidade do som, vamos apresentar como é o perfil das ondas sonoras para fontes em repouso ou em movimento em relação a um determinado referencial, e vamos apresentar o efeito Doppler e vamos falar um pouco sobre a barreira do som. Ok? Vamos lá então. Lembrando, que as ondas sonoras elas se propagam nos meios sólidos, nos meios líquidos e gasosos, com velocidades que dependem das diferentes características dos materiais. Isso foi comentado nas videoaulas anteriores, tá certo? Só um dado numérico, que a 15 graus Celsius o som ele se propaga na água, que é o estado líquido, a 1.450 metros por segundo. Num ferro, por exemplo, uma barra de ferro, que é um estado sólido, a 4.480 metros por segundo. E no ar, que seria um meio gasoso, a 340 metros por segundo. Tá? Então, lembrando que a velocidade do som ela é maior nos sólidos do que nos líquidos e do que no estado gasoso, ok? Pois bem, como é o perfil das ondas sonoras para fontes em repouso ou em movimento, certo? Então, nessa figura aqui, nós temos dois perfis, perfil na figura A e na figura B. Vejam que o perfil na figura A está representando ondas sonoras produzidas por fontes em repouso em relação ao solo. Observem que a distância entre as frentes de onda são exatamente as mesmas em qualquer posição que você analisa na figura. Já na figura B, nós temos o perfil das ondas sonoras produzidas por fontes, no caso aqui a fonte, em movimento. E no caso da figura, esse movimento é para a direita, lembrando que esse movimento é em relação ao solo. Então, observe aqui que esse perfil, que a distância entre as frentes de onda, elas não são iguais. Nessa região, no caso aqui seria na frente, da fonte, e nessa região aqui. Então, veja que quando a fonte está em movimento para um determinado referencial, a percepção da onda sonora ela não vai ser a mesma para posições de aproximação ou de afastamento. E é justamente isso aqui que nós vamos estudar na aula de hoje, como que a percepção da onda sonora será para observadores nos quais estão em movimento em relação à fonte, ou aproximação ou afastamento, ok? Pois bem, então vamos apresentar aqui o efeito Doppler. O efeito Doppler para as ondas sonoras constitui o fenômeno pelo qual um observador percebe uma frequência diferente daquela emitida pela fonte. Nós já estudamos aqui reflexão, refração, difração, interferência, polarização e ressonância. E em todos esses fenômenos, nós frisamos que a frequência percebida não é alterada. A frequência só é alterada pela fonte que está emitindo a onda. Mas, Ubaldo, no efeito Doppler, a frequência é alterada? Também não, pessoal. A frequência aqui é a frequência percebida pelo observador em relação à frequência emitida pela fonte, tá certo? Mas por que essa frequência percebida, é importante frisar esse ponto aqui, na verdade, é a frequência percebida. Então, por que a frequência percebida é diferente? Porque existe um movimento relativo entre eles, no caso, o observador e a fonte, tá certo? Então, fixando, no efeito Doppler, a frequência da onda emitida não é alterada. O que é alterado é a frequência
percebida pelo observador, devido ao movimento relativo entre a fonte e ele. Essa frequência percebida, ela pode ser maior do que a frequência real, a frequência emitida, e ela pode ser menor do que a frequência real. Então, vamos discutir isso na aula de hoje, tá? Essa relação entre a frequência percebida na aproximação e no afastamento. Qual fenômeno ondulatório explica essa mudança na frequência percebida? O efeito Doppler, ok? Então, atenção nas informações a partir de agora, tá? Bem, então, um exemplo de efeito Doppler é o que acontece, por exemplo, quando uma ambulância, eu acho que todos vocês que estão escutando essa videoaula já passaram por isso, né? Uma ambulância está se aproximando, né, de você com a sirene ligada. E se você estiver parado ou não, enquanto a ambulância está se aproximando de você, a frequência percebida vai ser maior que a frequência real. Ou seja, o som é um som mais agudo, né? E quando ela está se afastando de você, a frequência percebida vai ser menor do que a frequência real. Ou seja, um som mais grave. Então, essa percepção de som mais agudo ou mais grave é explicado pelo efeito Doppler. E acredito que todos vocês que estão escutando agora essa videoaula já se passaram por isso. Não precisa ser com ambulância, né? Qualquer carro que esteja em movimento, com a buzina ligada, acionada, e passa por você na aproximação, você percebe um som mais agudo, e no afastamento você percebe um som mais grave, ok? Então, esse é o efeito Doppler. Estamos vendo o efeito Doppler para o som, ok? Existe o efeito Doppler para a luz, que vamos ver lá na parte de ótica, tá certo? Bem, então, para um observador em repouso e a fonte em movimento, nós já vimos que a frequência percebida vai ser maior. Então, a frequência percebida vai ser maior do que a frequência real, ok? Então, no caso, como a frequência é maior, o comprimento de onda percebido, na verdade, aqui, vai ser menor do que o comprimento de onda real. Essa figura mostra isso. Ó. Vejam que as frentes de onda aqui estão mais próximas. Então, para o observador que está recebendo essa frequência, esse som, essa onda sonora, o comprimento de onda para ele vai ser menor do que para o observador que está se afastando, ok? Que é o caso para o observador 2. Então, haverá aqui um alongamento aparente do comprimento de onda, ou seja, o lambda aqui vai ser maior porque a frequência é menor, ok? Então, esse é o perfil das ondas sonoras para um observador no qual a fonte está se aproximando e para um observador no qual a fonte está se afastando, ok? Vamos assistir aqui um vídeo para ilustrar melhor a explicação sobre o efeito Doppler. Acredito que vocês já devem ter presenciado o efeito Doppler, mas talvez nunca pararam para pensar sobre, tá? Então eu vou trazer aqui um vídeo, certo? Esse vídeo aqui eu coloquei a referência dele, caso vocês queiram assistir depois, também vou colocar esse vídeo, esse link na descrição do vídeo, ok? E eu já deixei esse link aberto aqui para a gente assistir, então acompanhe. A explicação é um vídeo que ele é legendado, então acompanhe aí uma demonstração mais real do que eu falei sobre efeito Doppler. Acompanhe agora. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a higher rate of speed.
As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes, the Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful week. Vamos voltar aqui então. Vejam fantástico aí o vídeo, né, que mostra. E vocês perceberam também uma coisa interessante, que quando o observador está em repouso em relação à fonte, o som, a frequência percebida por ele, é a mesma frequência emitida pelo som. Como vocês viram no início do vídeo, quando a câmera estava dentro do carro, a frequência que o observador percebia era a mesma. Então, só vai existir mudança na frequência percebida quando existir movimento relativo entre fonte e observador. Ok? Então, depois, se vocês quiserem assistir de novo, é só entrar na descrição desse vídeo e acessar o link que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bem, então, resumindo, movimento de aproximação entre fonte e observador, a frequência percebida é maior que a frequência real, o som é mais agudo, e movimento de afastamento entre fonte e observador, a frequência percebida ou recebida é menor que a emitida, ou seja, o som ele é mais grave, ok? Então, essa é a abordagem teórica sobre o efeito Doppler. Você pode se perguntar, professor, tem como calcular essa frequência percebida? Então, a resposta é tem, tá? Existe uma equação, a equação do Doppler. Eu estou fazendo a equação do Doppler para a onda sonora, ok? Então, aparentemente é uma equação muito grande, né? Temos aqui a frequência percebida é igual à frequência real, vezes a velocidade do som, mais ou menos esse VO é a velocidade do observador, e sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá? Então, só para ilustrar aqui esses índices, né? O VO representa a velocidade do observador, o VS, velocidade do som, e o VF, velocidade da fonte, ok? Vocês devem estar percebendo que nessa equação existe, na razão, né, o denominador e o numerador, existe o sinal de mais ou menos. Aí você pode se perguntar, mas professor, Ubaldo, qual sinal que eu vou usar? Né? Vejam que esse efeito vai depender do movimento relativo entre fonte e observador. Então, nós vamos precisar adotar um sentido. É preciso adotar um sentido para você analisar esse movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, na parte matemática do efeito Doppler, é imprescindível que você escolha um sentido. Aí você pode estar se perguntando, mas eu posso escolher qualquer sentido? Né? Aí eu vou passar aqui uma dica para vocês não esquecerem, tá certo? Eu tenho que escolher um sentido sim, eu tenho que adotar um sentido.
mas eu não vou escolher qualquer sentido. Então, existe um sentido que, se você escolher, o resultado do seu cálculo vai estar coerente com a interpretação física sobre ou do efeito Doppler, tá? Então, o sentido que você vai adotar é esse aqui, ó. O sentido deverá ser sempre do observador para a fonte. Não importa se a questão vem um desenho, se você tem que desenhar o lado que está a fonte, o lado que está o observador, não importa. O sentido que você vai adotar sempre vai ser do observador para a fonte. Ok? Bem, antes da gente passar para o próximo ponto, vamos fazer aqui um exemplo de fixação, ok? Vamos lá para o nosso quadro interativo. Vamos lá. Então, eu já deixei aqui preparado para a gente não perder tempo as duas situações que a gente vai ter que ver, certo? Então, aqui nós temos, no meu desenho, a fonte, que é uma ambulância, se movendo com velocidade de 20 metros por segundo e emitindo uma onda de 440 Hz e um observador em repouso, certo? No meu desenho, a fonte está do lado esquerdo e o observador do lado direito. Usando o nosso sentido de referência, né, que eu apresentei agora há pouco, eu vou colocar aqui o sentido do observador para a fonte. Então, no meu desenho, o sentido vai ser para a esquerda, certo? Muito bem. Então, para esse sentido, vejam que a fonte está se movendo contrário ao sentido. Então, o movimento dela é um movimento retrógrado, ou seja, aqui eu vou ter menos 20. Né? Vamos usar a equação para calcular a frequência percebida. Vamos lá. Ó. Frequência percebida é igual a frequência real, aí vezes velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, essa é a equação do Doppler para onda sonora, certo? Vamos colocar os valores? Vamos lá. A frequência real é 440. A velocidade do som não foi informado, porque eu vou usar aqui, mas a gente usa o valor de referência 340 metros por segundo. O observador está parado, então aqui vai ser 0, não vou colocar. Dividido por 340. Aí agora que vem o problema que a gente vai enfrentar. Eu vou colocar mais ou menos. Aí nesse momento, como você já definiu o sentido, você vai saber o sinal. No caso aqui, no meu desenho, o sentido é para a esquerda, só que a fonte se move para a direita. Então aqui eu vou colocar menos 20, ok? Esse é o detalhe importante para você não errar questões de cálculo relacionado ao efeito Doppler. Aí agora é só fazer o cálculo. Vamos lá, frequência percebida, 440, aí eu vou ter 340 sobre 320, ok? Dividindo 340 por 320, isso aqui vai dar aproximadamente 1,06, certo? Então, se você multiplicar 1,06 por 440, vai dar aproximadamente 467,5 Hz. Então, essa é a frequência percebida pelo observador que está se aproximando da fonte, né? Certo? Veja que foi maior do que 440. Vamos fazer agora outro cálculo. A fonte já passou e agora está se afastando do observador. Veja que eu vou agora analisar o seguinte. A fonte está do lado direito e o observador do lado esquerdo. Qual foi o sentido que eu indiquei para vocês? Escolha sempre o sentido do observador para a fonte. Então, agora, o meu sentido vai ser para a direita, ok? Aí, agora, vejam que a fonte se move a favor do sentido. Então, o sinal da velocidade vai ser positivo, porque o movimento ele é progressivo, né? Então, vamos aqui usar a equação FP, FR, vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos da fonte, ok? Vamos lá. A frequência real é 440,
a velocidade do som é 340, o observador está em repouso, então é 0, sobre velocidade do som, que é 340. Aí, mais uma vez, ó, vem o lance do sinal. Eu vou colocar mais ou menos. Como eu já atribuí o sentido, e eu sei que é positivo, então aqui vai ficar mais 20. Pronto. Agora é só fazer os cálculos. Vamos lá. Frequência percebida, 440. 340 sobre 360, ok? Essa divisão aqui vai dar aproximadamente 0,94, ok? Multiplicando 0,94 por 440, eu vou ter aqui que a frequência percebida vai ser aproximadamente 413,6 Hz, né? Então vejam que a frequência percebida foi menor que a frequência emitida, ok? Então espero que esse exemplo tenha facilitado a compreensão sobre o efeito Doppler no aspecto matemático, ok? Beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação. E o nosso próximo ponto é falar um pouco sobre a barreira do som, certo? Bem, pessoal, a velocidade do som ela é aproximadamente 1.220 km por hora, tá? Lembrando que para você transformar, você pega 340, multiplica por 3,6, aí você acha o valor em quilômetros por hora, tá certo? Esse valor, né, ele foi obtido, né, na verdade, o valor obtido foi uma homenagem ao físico austríaco Ernst Mach. Aí convencionou-se chamar essa velocidade de número de Mach, ou Mach, certo? Que é uma relação entre a velocidade de um veículo no ar e as ondas sonoras nesse mesmo meio, tá certo? Então, quando um veículo se desloca com velocidade igual à do som no ar, diz que sua velocidade é o Mach 1. Normalmente, alguns aviões desenvolvem essa velocidade, certo? Alguns, velocidade menor. Se a velocidade for maior que o Mach 1, aí são aviões supersônicos. E se for maior que um Mach ou Mach 5, serão ondas velocidade hipersônica, certo? Bem, vamos lá adiante. O que significa quebrar a barreira do som, certo? Eu trouxe aqui uma situação para a gente ilustrar e eu vou descrevendo passo a passo para vocês entenderem como que acontece isso. Então, quando um objeto qualquer se desloca na atmosfera, ele comprime o ar à sua volta, especialmente aquele que se encontra à sua frente, certo? Bem, se o avião voa a uma velocidade abaixo da do som, as ondas de pressão viajam mais rápido, espalhando-se para todos os lados, inclusive à frente do avião. Assim, o som vai sempre à frente, como na figura lá. Então, essa figura aqui ilustra o que eu falei agora, certo? Então, o objeto está em movimento, ele comprime o ar à sua volta, especialmente aquela parcela que está à sua frente. Se a velocidade da fonte for menor que a do som, você tem um espalhamento das ondas para todos os lados, inclusive na frente do avião. Então, na verdade, o som está à frente do avião, como está nessa figura, ok? Vamos lá. Se o avião acelerar para uma velocidade igual à do som, 1.220 km por hora, as ondas de pressão vão estar acompanhando e comprimindo o ar à sua frente. Então, se o avião começar a aumentar a sua velocidade para uma velocidade igual à do som, o deslocamento das ondas de pressão vão estar acompanhando e comprimindo o ar à sua frente, ou seja, o seu próprio som. Então, o avião vai estar acompanhando o próprio som que ele está emitindo, com a mesma velocidade de propagação, como mostra essa figura aqui, ok? Muito bem. O resultado desse evento é um acúmulo de ondas no nariz do avião, como mostra aqui essa figura. Ou aquela camada, não sei se vocês já viram, vou já mostrar um vídeo, certo? Aquela camada branca que se forma à frente do avião. Vou já mostrar um vídeo para quem nunca viu esse evento, tá certo? Que é esse aqui, ó, tá? Então,
é como se fosse uma camada branca que o avião ele começa a ele está em movimento, né, e se forma à frente do avião. Bem, como o objeto persiste, então se o avião persistir com essa velocidade por algum tempo, vai ser formada em sua frente uma verdadeira muralha de ar, pois todas as ondas criadas ainda continuam no mesmo lugar em relação ao avião. Esse é o fenômeno chamado de barreira sônica. Então, se ele persistir com essa velocidade por algum tempo, cria-se uma verdadeira muralha de ar na sua frente, que é a chamada barreira sônica. Aí eu vou agora mostrar para vocês o evento, né, para quem ainda não presenciou pessoalmente ou por vídeo. Então curtam aí a explicação que eu falei até agora no vídeo aqui, que mostra o exato momento que se cria essa barreira sônica e o momento que o avião quebra essa barreira sônica. Então acompanhe aí. Observem, olha que fantástico, tá vendo o exato momento que essa barreira é criada e o momento que o avião quebra essa barreira. E o som característico dessa quebra da barreira do som. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Acompanhe mais uma vez. Então, só para finalizar aqui, pessoal, não dá para perceber no vídeo, porque é muito rápido, mas eu consegui essa imagem no livro do Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, no volume 2, que ele traz essa imagem belíssima. Ó, note que o avião não atravessa a nuvem, ele cria a nuvem. Isso fica claro quando se observa a nuvenzinha, aqui, ó, formada logo atrás da cabine do piloto, ou seja, uma espécie de réplica do mesmo fenômeno. Fantástico, né? Então, e assim que o avião ultrapassa a velocidade do som, esse efeito inicial desaparece, mas a superposição de ondas continua em uma região limítrofe, na qual se propaga uma onda de choque chamada de cone sônico, né? E essas ondas de choque podem provocar danos. Inclusive, há um tempo atrás, teve um desses efeitos, né, que não são benéficos. Lá em Brasília, um avião passou perto da esplanada dos ministérios e alguns vidros se quebraram em um dos prédios lá da esplanada. Então, essa onda de choque aí que pode causar danos, ok? Bem, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre o efeito Doppler, fontes em movimento, o cálculo e um pouquinho sobre como quebrar a barreira do som, ok? Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe lá o seu comentário na descrição do vídeo e nos vemos na nossa próxima videoaula, tá? Um abraço e até logo.